Aqui na frente, saindo do lado direito, a partir das 8h30, quem tiver muito agoniado, quem falar, Josimar, eu preferia partilhar, eu não queria estar aqui, ok? 1, 2 voluntários estarão lá para receber vocês para partilhar bonitinho, ok? Eu vou avisar de novo. A partir de 8h30, uma pessoa estará lá para receber as pessoas que vieram. Desculpa. O pessoal da primeira vez, só tem 2 hoje, vocês fiquem à vontade também, certo? E a gente deixa uma pessoa para apresentar. Se não, se vocês estiverem no chão que a palestra vale a pena, vocês continuam aqui, certo? Se não, nós vamos lá e a gente conversa, eu ou qualquer outro voluntário vai conversar com vocês sobre isso, tá? Mas o Ricardo tem uma história interessante aí sobre disciplina, exigência, meta, né? Tá? Vamos ouvir o nosso convidado, sem aplaudir no início, mas aplaudindo tudo que a gente tem vontade de ouvir, né? Obrigado. Boa noite a vocês. É um prazer estar aqui, ver que a família está presente, né? Obrigado pelo convite, a Luzimar. Não, pode. A Luzimar convidou a minha participação aqui. Vou tentar fazer uma coisa bem dinâmica, porque o tempo é curto, né? E vou tentar passar um pouco do trabalho que eu desenvolvo. Como a Luzimar falou, vou tentar acrescentar um pouco nesse mês que passou, né, que foi o mês de exigência e disciplina, que foi o princípio organizador. Então, vou passar para vocês, acrescentar um pouquinho mais nesse princípio que foi o do mês passado. Vamos passar a questão aqui para frente. Antes de entrar nesse assunto, eu queria pedir permissão para vocês o seguinte. Dentro do trabalho que eu realizo, vou falar um pouquinho, eu desenvolvo um trabalho na internet, onde eu levo a compreensão da dependência química dentro da família e essa interação que existe dos familiares e os dependentes químicos. A gente acabou tendo pessoas da família que se envolveram com drogas, né? E isso acabou me levando a desenvolver o trabalho que eu faço. Com o passar do tempo, frequentando o grupo de amor exigente, eu percebi que a família e o dependente químico tinha uma distância muito grande de compreensão entre eles, né? Porque a família fala uma língua, o dependente químico fala outra língua. E acaba acontecendo que há uma problemática muito grande de relacionamento dentro do lar. Com isso, eu falei assim, eu preciso dar um jeito de fazer com que a família entenda um pouco mais o universo do adicto, do dependente químico, para que a família possa realmente ajudar. Se eu não estiver enganado, eu acredito que o objetivo de todos aqui, de todas as famílias, é ajudar o seu familiar que está envolvido com dependência química. Eu não sei, acho que é bem isso, não é? Tá. Então, o que acontece? Uma das coisas que eu acabei percebendo no meu trabalho é que o foco da ajuda, ele está, não que esteja errado, mas eu acredito que o foco, ele deveria ser mais direcionado para a família do que propriamente para a droga, do que propriamente para o dependente químico, que é o que normalmente acaba acontecendo. As pessoas dão muito ênfase o que a droga faz, os sintomas, o que acontece quando a pessoa usa determinada droga, qual é o comportamento do dependente químico, e eu tenho percebido que a família ela é colocada como eu posso dizer, num rol um pouco distante disso. Só que eu acabei percebendo que a família ela tem o maior papel principal na recuperação do dependente químico. Então, assim, todos falam que para a recuperação é necessário a pessoa desejar se curar, é necessário ela desejar buscar ajuda. Mas a gente acaba percebendo que em muitos casos, o dependente químico que quer realmente receber essa ajuda,
quando ele volta para o lar, que ele já passou por um tratamento, foi para a clínica ou outro tipo de instituição, a família não está preparada para recebê-lo. E aí ele acaba entrando naquele círculo novamente e ele acaba tendo a recaída. Tanto é que a recaída, ela é uma coisa que acontece principalmente por culpa da família, porque ela não entrou no programa. Por isso que eu fico feliz em ver todos aqui, por quê? Porque a família é o principal fator que vai ajudar o dependente químico a sair da situação que ele está. O amor exigente é para isso. Então, eu vejo nos grupos que eu frequento um grupo em Guarulhos, que é meu grupo oficial, vamos dizer assim, que as pessoas acabam indo muito pouco no grupo. Elas vão 1, 2, 3, no máximo 6 vezes, e elas vão assim meio desanimadas, né? E muitas pessoas vão pelo fato de receberem um papelzinho para apresentar na clínica e tudo. Poucas pessoas continuam depois de 6 meses, de 8, 1 ano, e é um momento fundamental para a recuperação do dependente químico, porque se ele acabou sendo internado e ele passou o período que deveria ficar na clínica, a família tem que estar preparada. E muitas vezes a família abandona as reuniões de amor exigente, porque elas acham que agora ele já saiu da clínica e ele não precisa mais de ajuda. Então é isso, o papel da família é fundamental. Eu gostaria que vocês continuassem vindo nas reuniões, vocês precisam das reuniões. É interessante todos os membros da família que é envolvido com o dependente participar da reunião, principalmente o marido, a mulher, é a chave central da família, tá? Da família, assim, seria isso, né? Agora, eu queria passar para vocês aqui o trabalho que eu estou desenvolvendo, né? E aí, depois disso, que eu falei para vocês, eu sou uma pessoa que eu faço muitas perguntas, porque no meu entendimento são as perguntas que nos fazem nos mover, né? Então uma das perguntas dentro do tema, que é o tema exigência, disciplina, é a seguinte. São 2 perguntas. A primeira pergunta: como nós, no papel de família, pai, mãe, podemos colocar em prática essas orientações que a gente recebe? Todo mundo vem no grupo, vem os palestrantes, tem o material escrito, tem os livros, todo mundo ouve, maravilha, mas e aí, como colocar isso em prática? Porque aqui na sala é uma coisa, é bonito, é fácil, mas quando a gente chega lá, dentro de casa, a situação é um pouco diferente. As pessoas envolvidas não aceitam muito bem, acaba gerando alguns conflitos. E aí eu fiquei pensando, como é que a gente pode pegar essa informação que a gente recebe dentro dos grupos e colocar na prática dentro do nosso lar? E outra pergunta, como que nós podemos efetivamente implementar isso dentro do nosso lar e que essa exigência e essa disciplina fosse aceita por todos, tá? Uma das questões, até eu quero pedir para vocês eu faço a gravação, né, porque um dos objetivos é levar essa mensagem a todos, né, então eu disponibilizo isso em um vídeo no meu canal. Eu estou gravando, mas não estou gravando ninguém, até pelo fato da gente manter o sigilo. Então, obrigado. Tá? Então, assim, só que aí o que acontece quando a gente pega essa informação que a gente chega em casa e vai passar isso para o nosso familiar e nosso dependente químico? Muitas vezes é isso que acaba acontecendo. A gente pega a informação, agora eu já sei o que fazer, eu aprendi isso no grupo de amor exigente, eu vou chegar lá para o meu dependente químico e vou falar com ele. E obviamente ele não vai aceitar, que é a primeira coisa que acontece, porque ele tinha um ritmo, e você de repente chega e você passa essa informação para ele e ele vai ser mais ou menos isso. Aqui a gente coloca uma criança, mas a gente sabe que tem muitos adultos, 20, 30, 40 anos, e que tem uma dificuldade muito grande de absorver essas informações. E aí, é claro, né, quem está lá administrando o lar, o pai e a mãe, acaba encontrando isso daqui, né, porque aquela
coisa que sempre tem aquela bagunça dentro de casa, que normalmente a pia é cheia de louça porque ninguém quer colaborar. Normalmente, o dependente químico, pelo que a gente sabe, ele tem um padrão de rotina diferenciado do nosso, né? Dorme tarde, acorda tarde, 10, 11 horas, meio-dia, poucos conseguem estar envolvidos em algum trabalho, então normalmente eles não trabalham na situação quando eles estão na ativa. E é isso que a gente acaba encontrando, a gente sai para trabalhar, volta para casa, encontra a louça lá jogada, encontra o quarto bagunçado, não sei se isso acontece na casa de alguém de vocês aqui, e quando a gente fala assim, nossa, mas ele ficou aqui o dia inteiro e não teve coragem de levantar nada do lugar. E aí quando a gente vai falar, puxa, você não faz nada, isso acaba acontecendo aquelas brigas que a gente já sabe que acontece. A gente está tentando implementar as orientações do grupo, mas fica muito difícil. Outra questão, ajuda na limpeza, na organização da casa. Quando tem animais de estimação, então, meu Deus do céu, né? Porque normalmente os pais gostam de comprar os animaizinhos e tudo. Ah, você vai cuidar? Vou, claro que vou cuidar. E passou o tempo e os animais ficam para a gente cuidar. Eu estou querendo mostrar que acaba acontecendo exatamente isso. Sempre vai ter alguém, normalmente a mãe, que vai acabar assumindo a responsabilidade de limpar e vai ficar toda aquela coisa, e agora o que eu faço? Ninguém me ajuda. E aquela velha história que onde existe um sobrecarregado é porque existe um folgado. 1, 2 ou 3, né? A gente não sabe, às vezes, como que acaba acontecendo dentro da família. O princípio organizador, ele vem falar de exigência e falando da disciplina, que é algo que precisa ser implementado dentro de casa. Isso é interessante porque, assim, implementar regras e estabelecer limites deveria ser algo normal. Não deveria ser algo assim, nossa, eu preciso fazer um planejamento para fazer isso dentro de casa e tudo. Por quê? Porque normalmente na escola, qualquer escola, ele tem regras, tem exigências, e os nossos filhos vão para a escola e eles têm que obedecer isso. No trabalho, quando eles já estão trabalhando, existem regras, existem limites, e eles aceitam normalmente. Aí, a sociedade em si que nós vivemos, ela tem inúmeras regras, muitos limites. Hoje em dia temos câmeras para todos os lados, radares, multas, então temos um controle, uma exigência muito grande sobre nós. E é algo que nós aceitamos. O interessante é, por que em casa não conseguimos estabelecer essas regras e essas exigências? É isso que eu fico imaginando. Se em todo lugar existe e é algo relativamente normal, comum, todo mundo aceita, por que dentro de casa a gente não consegue? Essa que é a questão. Então, normalmente existem alguns motivos que a gente acaba vendo nos grupos, as pessoas nos falando, né? Que um deles seria o medo da raiva. Porque normalmente em casa é interessante que em casa a gente tem um relacionamento diferenciado com as pessoas. Fora de casa a gente tem um comportamento e dentro de casa a gente tem outro comportamento. É como se dentro de casa pudéssemos fazer tudo com os outros, pudéssemos brigar, gritar, xingar. Claro, podemos ser amorosos também, podemos gostar muito das pessoas, mas normalmente em casa parece que a gente relaxa um pouco nessa questão de relacionamento. Uma das questões é medo da raiva. Então os pais, eu percebo que normalmente eles têm medo de cobrar, fazer uma exigência, porque ela fala, mas se eu cobrar isso, ele vai ficar com raiva de mim, meu filho vai ficar com raiva. Eu não queria que meu filho ficasse com raiva de mim. Esse é um dos motivos. Outro motivo é o medo de perder o amor do filho, o amor do relacionamento. Que é outra coisa interessante também, que é, será que a gente consegue determinar dentro do nosso relacionamento familiar o que é o amor que nós sentimos em relação ao filho, o que é o amor que sentimos em relação ao nosso cônjuge? Essa que é a questão, porque às vezes o que é amor para mim não é amor
é amor para mim, não é amor para você. E de repente a gente fica, eu te amo, eu te amo, eu te amo, só que um está esperando receber um tipo de amor que é diferente do amor que eu posso dar, ou que eu sei dar, ou que eu entendo como amor. Então as pessoas precisam entender que tipo de amor você tem para passar e por que você tem medo de supostamente perder esse amor. Outra questão é o medo de magoar o outro. Isso a gente ouve demais, mas se eu falar dessa maneira ele vai ficar magoado. Olha, eu acho essa coisa de magoar um negócio assim meio complicado, porque uma das coisas que a gente sabe dentro de relacionamentos é que o relacionamento ele tem várias percepções. Então às vezes aqui eu estou falando com a senhora, estou falando determinada mensagem, só que a senhora interpreta de uma outra forma, porque tudo é interpretativo. E de repente a pessoa, ela é muito mimimi, ela é muito nhenhenhê, e ela é aquela pessoa, você me magoou, você me magoou. E a gente acaba se sentindo acuado por isso, sendo que essa questão de magoar ela é muito relativa. Algum pai ou alguma mãe tem intenção de magoar o filho? Então, essa é a questão. Se o objetivo, quando você pensa em colocar limites e regras, é implementar algo positivo para a família inteira, e a pessoa fala, mas assim eu vou magoar. Mas se você não tem a intenção de magoar, você tem que fazer o que você tem que ser feito. Essa que é a questão. Então, vamos sair um pouco dessa questão de magoar o outro. Outra coisa é precisar da aprovação e da legitimação. Ou seja, alguns pais precisam se sentir que estão desempenhando o seu papel de pai. Porque eu não sei por que alguém algum dia disse que ser pai deve ser assim, assim, assim. O bom pai, a boa mãe. Então existe aquela coisa de eu preciso ser um bom pai. Mas eu acho que isso não existe, essa história. Tem gente que precisa da aprovação. Mas meu filho não vai me achar um bom pai. Será que eu estou sendo um bom pai, uma boa mãe? E é uma coisa que a gente tem que pensar em como que nós podemos ser sempre melhores na educação dos nossos filhos e na preparação deles para o mundo. Não que papel, se nós estamos exercendo um bom papel ou não, eu acho que isso é o de menos. Eu acredito que o importante é qual é o nosso melhor. Porque para ser pai e para ser mãe, não existe um manual de instrução. A gente simplesmente acabou sendo. E a gente vai tentando fazer o nosso melhor. Tá? Então essa questão de aprovação precisa, se alguém tem essa questão, precisa ser bem trabalhada. Outra coisa é o sentimento de culpa, que é uma das coisas que a gente mais ouve nas reuniões, é os pais com sentimento de culpa, principalmente hoje em dia, pais que trabalham muito, pais separados, que querem compensar a falta, que querem compensar a falta dentro de casa, então acabam sendo pais permissivos, acabam sendo pais que falam, mas eu não vou apertar muito ele aqui para ele fazer o que ele deve fazer, porque eu já não estou aqui mesmo, eu passo pouco tempo dentro de casa, mas não é bem por aí. Eu acho que a gente precisaria repensar um pouco essa questão de ter culpa, e novamente eu falo, por que a gente não se preocupa em fazer o que precisa ser feito, em vez de ficar se preocupando com culpa? O que precisa ser feito? A gente precisa pensar da seguinte maneira, e eu acho que o caminho deve ser por aí. O nosso lar, ele precisa ser a ponte de passagem para o mundo lá fora. A gente precisa preparar o nosso filho para ele ir para o mundo. E é uma coisa que dificilmente a gente vê. O brasileiro, ele tem uma cultura muito protecionista. Ele quer proteger os filhos, quer deixar dentro da asa, quer fazer um puxadinho lá no quintal. Não, porque meu filho vai trabalhar comigo, porque meu filho não vai sair de casa. E é uma coisa que a gente acaba criando essa proteção muito grande e acaba prejudicando ele. Porque nessa ânsia que a gente tem de ajudar, de proteger, a gente desprepara o nosso filho para o mundo. Porque o mundo que a gente vive, ele é extremamente competitivo.
Ninguém lá fora vai passar a mão na cabeça dos nossos filhos. Então, se a gente parar um pouco para pensar e falar assim, se eu estou fazendo isso dentro de casa, eu estou protegendo, eu estou recolhendo a roupa dele, eu estou lavando o prato, eu estou lavando a roupa, eu estou fazendo tudo e ele não está fazendo nada, estamos prestando um desserviço, estamos criando um mau indivíduo para ele ir lá para o mundo competitivo lá fora. E aí? Será que é isso que a gente quer para o nosso filho? Eu acho que a gente deveria pensar em prepará-los para a batalha que existe lá fora. Porque lá fora, quem vence são os mais capazes, os mais desenrolados, quem consegue se virar. E se ele não aprende isso dentro do lar, como é que ele vai desenvolver isso lá fora? Então, uma coisa que eu sempre falo, a gente precisa repensar qual que é a nossa função como pais. E é uma coisa que eu deixo em aberto. Mas como que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai pegar os nossos filhos e vai fazer essa ponte para prepará-los? E quando eu falo filhos, estou falando de filhos dependentes químicos, os adictos. O adicto, normalmente, pelo que a gente sabe, ele vai começar o uso lá, de 12, 13, 14, 15 anos. É a idade mais ou menos que eles começam a experimentar as drogas, maconha, álcool, essas outras coisas. E até, se a gente levar em conta que se tudo der certo, a gente conseguir tirar ele das drogas, conseguir levar ele para um tratamento, para uma clínica, e ele sair dessa, aceitar o tratamento, ele vai chegar lá para os 25 anos de idade, como se nada tivesse acontecido. Então, teoricamente, o nosso filho, ele perdeu 10 anos de vida. É como se ele fosse um adolescente dentro de casa. Ele vai ter que voltar a estudar, se ele quiser ser alguém na sociedade, ele vai ter que conseguir um novo trabalho e tudo. Então, da mesma maneira que nós faríamos isso para o nosso filho desde pequeno, precisamos fazer isso também para o dependente, para o adicto nessa situação, quando ele está retornando. Tá? Então, assim, vocês devem se perguntar: como eu gostaria que meu filho agisse frente aos desafios do trabalho? Como eu gostaria que meu filho se enfrentasse os desafios na escola, na faculdade? Como eu gostaria que meu filho agisse frente aos desafios da sociedade? Ele, uma hora, vai precisar sair para o mundo de novo. Porque o dependente, quando ele retorna do tratamento, vai ter um momento que ele vai precisar voltar para a sociedade. Como é que a gente vai querer que ele enfrente novamente a sociedade, se a gente está ali protegendo, e ele, não, meu filho, coitado. Ele não é um coitado, ele é um ser humano como nós. Nós precisamos motivá-lo, precisamos dar apoio. Como eu gostaria que meu filho agisse frente aos desafios do mundo? Esse é o pensamento que eu pratico e que eu acho que seria interessante a gente começar a pensar. Como queremos que nosso filho enfrente o mundo? A questão é legal, é bacana isso que eu estou falando, parece bem motivador, mas como é que a gente vai pegar isso e colocar em prática? Que é aquilo que eu estava falando no início. É legal quando vem alguém aqui, passa alguma informação, o grupo passa a informação, mas quando a prática é outra história. A gente vai fazer o seguinte: uma das ideias é, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer quais são os nossos próprios limites e estabelecer, porque normalmente dentro do lar, dentro da família, não é bem delimitado qual é o papel de cada pessoa. Hoje em dia, principalmente, né? Antigamente nem tanto, porque antigamente a gente teve outra educação e a gente sabia que o pai mandava, a mãe também mandava, um pouco menos antigamente, e o filho só obedecia. Hoje em dia está um pouco diferente. Hoje em dia a gente sabe que tem famílias que praticamente são os filhos que mandam dentro de casa, fazem, acontecem, não obedecem. Então a gente tem que deixar bem claro quem é quem. Porque entra aquela questão que vai falar: aqui você só pode fazer isso, porque quem manda aqui sou eu. Enquanto você estiver aqui embaixo desse teto,
Você tem que respeitar as regras e os limites. Ah, mas eu não quero, eu não quero, eu não quero. Então você pega a sua mala e vai embora. Isso é simples. Simples num determinado nível. Mas é o tipo de questão que a gente tem que colocar. Se eles estão insatisfeitos no primeiro momento, que muitos reclamam, a gente tem que dar a opção para eles. Ou você aceita enquanto você não puder, ou você pega a sua malinha e vai fazer a sua vida. Outra questão é deixar os objetivos bem claros quando a gente vai começar a implementar alguma coisa. Porque não adianta a gente aprender as questões aqui dentro do grupo e você chegar lá e só está dentro da sua cabeça. E aí você fala, bom, hoje eu vou chegar, vou fazer assim, vou fazer assado, só que você não comunica. Eu acho que falta bastante dentro da família, é uma comunicação. É uma reunião familiar, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Vamos fazer a reunião da família? Vamos, é legal. É uma proposta, sentar lá 5, 10 minutos, olha, esse mês foi bacana, aconteceu isso, você fez isso, você não fez aquilo. Então, é uma proposta deixar, olha, a partir de hoje, por exemplo, a gente vai implementar uma nova rotina aqui dentro de casa e estabelecer esses objetivos. Outra questão é criar agendas, que é isso que eu estou passando aqui para vocês, esse papel que no final eu vou explicar como é que funciona. É uma coisa muito bacana, eu conheço famílias que fazem isso, começaram a implementar um programa dentro de casa com uma simples agenda e acabou funcionando. Então eu trouxe uma pequena demonstração de uma agenda, no final eu vou estar explicando um pouco para vocês. Outra questão, ser o exemplo. Essa é uma coisa que todo mundo fala, que todo mundo ouve, mas que é difícil pôr na prática. Aquela história de que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, não funciona para os filhos. O filho, ele vai fazer aquilo que você faz. Se você tem determinado comportamento, mas você quer que seu filho não tenha, nem adianta você pedir para ele não ter. Porque a primeira chance que ele tiver, ele vai falar, mas você quer você não faz, por que eu tenho que fazer? Então precisamos ser um exemplo. Se a casa da gente é bagunçada, se o seu quarto é bagunçado, como é que você pode pedir para arrumar o quarto do seu filho? Se você não tem o costume de deixar a louça limpa ou organizar a mesa quando termina de comer, como é que você pode pedir para o seu filho fazer a mesma coisa? Não dá. Então, se a gente quiser entrar num sistema de regras, limites, a gente precisa fazer isso acontecer, porque nós somos o exemplo e eles vão seguir aquilo. Ser organizado, a organização está dentro de nós. Eu cheguei a conhecer pessoas que, eu não sei quem faz isso, mas tem aquelas pessoas que têm aquelas gavetas de roupa que você abre e salta a roupa de dentro assim, e aí você de repente vê as roupas do seu filho lá e você fala assim, você não vai arrumar a roupa? É difícil. Precisamos ser um exemplo. Ou então não cobrar. Se você não consegue fazer, você não pode cobrar o que você não pode, o que você não consegue fazer. Senão a gente acaba sendo incongruente. E aí não funciona. Nada vai funcionar se a gente não conseguir passar aquilo para frente. Tenha paciência e seja persistente. Quando a gente tenta fazer alguma coisa, hoje a gente vive num mundo muito rápido. E a gente quer que tudo aconteça muito rápido. E nada acontece rápido. Essa aqui, infelizmente, é a verdade. Nenhuma transformação, principalmente do ser humano, é rápida. A transformação, ela vai acontecendo gradativamente. Todos os dias, um pouco todo dia. É o que eu falo para o meu grupo, é o que eu falo nos meus trabalhos. Mas eu não consigo, mas é difícil. Nossa, como é que eu vou fazer isso? Então, a pessoa ela já começa a se derrotar ali. Mas isso é muito difícil. Mas isso é você que consegue. A pessoa falou isso, eu já vi que ela já perdeu. Porque a pessoa ela nem colocou em prática, ela nem tentou. E se ela tenta, ela vai tentar 1, 2 vezes, talvez 3 vezes. Mas não funcionou, isso aí é papo
furada, não funciona. Só que não é assim que funciona. O que acontece? Nós precisamos desenvolver uma persistência. Quem aqui aprendeu a andar de bicicleta, sabe que talvez ninguém começou a andar de bicicleta de um dia para o outro. A gente tentou, caiu, tentou, caiu. Quantas vezes a gente tentou andar de bicicleta e caiu? Até que tem uma hora que você falou, puxa vida, será que eu não vou conseguir mais? Só que teve um dia que você subiu na bicicleta, você pedalou e você andou. Mas você não sabia que você naquele momento ia andar. Por isso que eu digo, seja persistente. Precisamos ser persistentes e ter paciência. Mas ele não está conseguindo. Vamos devagar, um pouquinho todo dia. Eu vejo que na reunião é passado para a família, não, precisamos pegar pesado com o adicto, ele não pode manipular a gente, o adicto é folgado, e assim, então a gente chega com aquela sangue nos olhos dentro de casa e fala, vou pôr tudo agora no lugar. Isso cria um choque muito grande, porque o dependente, ele não está acostumado com isso. A gente tem que saber o que precisa ser feito, mas ir devagar. Hoje a gente faz uma pequena alteração, ele assimila, amanhã a gente acrescenta mais um pouco, ele assimila e gradativamente as coisas vão mudando. Por quê? Porque comportamento humano demora para mudar. Outra questão é definir o amor paternal. É tão delicado falar de amor, porque assim, a gente sempre acha que precisa ser amado. Quem não gosta de ser amado? Principalmente pelos filhos. Nossa, eu queria que meu filho me amasse. Todo mundo tem esse ideal, acredito. Só que eu acho que o papel dos pais não é depender do amor do filho. É reconfortante, é gratificante sabermos que nossos filhos nos amam com aquela paixão. É ótimo. Mas esse não é o papel dos pais. O papel dos pais não é fazer um ser humano para ele dar um retorno. A gente precisa entender que o amor, precisamos dar o amor. Se ele retornar, maravilha. Nós precisamos ter o respeito dos nossos filhos. E a questão é, precisamos dizer para o nosso filho, uma frase que acredito que vocês já ouviram, é porque eu te amo que eu não permito que você faça isso. É porque eu te amo que eu não permito que você volte depois da meia-noite. É porque eu te amo que eu não permito que você durma até as 11 horas, meio-dia. É porque eu te amo que eu não permito. Por quê? Porque se a gente for parar para pensar, se a gente ama nosso filho, a gente quer ele ser um ser humano estruturado. A gente não quer um fraco, não quer uma pessoa desestruturada com o mundo. E se a gente amá-lo da forma que deveria ser, é a forma de preparar um ser humano. Então a gente precisa fazer o que tem que ser feito. E não ficar naquela coisa, daquele amor cheio de mimimi, que não é isso. O papel do pai não é isso, o papel da mãe não é isso. O amor dos pais é como preparar aquele ser humano para ser alguém melhor. E o que precisa ser feito, precisa ser feito. E vocês precisam definir isso para os filhos, porque às vezes os filhos acham que amar é dar as coisas para eles. Então tem que ficar bem claro, eu te amo por causa disso, e eu quero que você seja uma pessoa assim, e por isso que eu estou agindo dessa maneira. Esse é o amor que eu tenho para te dar. Mas se você já me respeitar, já está ótimo. E se ele amar, vai ser uma consequência. E que normalmente, eu não sei quem passou por isso, eu acabei passando por isso, eu cheguei a ter muita raiva dos meus pais, eu cheguei a ficar, até meio assim, mas quero passar minha mensagem, eu cheguei a ficar um ano dentro da mesma casa e não conseguia falar com meu pai, de tanta raiva que eu tinha dele. Isso eu era jovem. O tempo foi passando, até que um belo dia eu entendi que meu pai estava certo. Isso passou muito tempo. Então eu acredito que isso seja um processo natural. Se hoje talvez precisamos ser duros com eles, eles vão ficar com raiva, vão nos odiar, não importa, mas a gente fez o que era necessário. Um dia eles vão olhar para trás e vão falar, puxa, meus pais tinham razão. E é o que eu faço hoje. Agradeço muito a educação que eu tive, foi dura, severa, não entra no caso, mas agradeço muito.
Então, é uma coisa que é interessante observar. E esse é o ponto mais crítico para a colocação de prática. Os vícios que nós temos. Em momento algum, a gente pode exigir que o nosso dependente químico largue do vício se a gente tem vício. Quem fuma, quem bebe. Ah, mas eu tomo só uma cervejinha no final de semana. Não importa, você está sendo um mau exemplo. Que seja melhor, você é um exemplo. Eu vejo postagens no Facebook de famílias, de mães, que reclamam e falam: puxa, meu filho recaiu, aquela coisa e tal. E no dia seguinte, ela está postando uma foto lá em cima da mesa. Ah, no final de semana, uma cervejinha vai bem. Aí eu falo: puxa vida, se você quer que seu filho não se envolva com dependência química, está de parabéns. Está de parabéns. Tem pessoas que fazem as festas da família e enchem de bebida alcoólica, de álcool. Aí eu fico pensando, alguma coisa está errada aí. O que está acontecendo que a gente não percebe? Que a gente não percebe que a gente que está fazendo ele não sair de onde ele está. A família é a peça mais importante na recuperação do dependente químico. E é por esses motivos que eu falo. Nós precisamos ser o exemplo. Eu fumava, eu parei de fumar tem 7 anos. Eu não poderia estar falando aqui na frente se eu fumasse. Eu parei de fumar. Né? Porque ia ser interessante eu falar: puxa, mas ele está falando isso. Mas ele mesmo fuma, ele mesmo bebe. Eu não fumo, eu não bebo. Porque eu não quero, não que eu tenha algum problema. Já cheguei na adolescência a me envolver com drogas e tudo, e graças a Deus não despertei isso dentro de mim. Não sei se foi Deus, se foi sorte, o que foi. Não passei pela dependência. E vamos pensar nisso. O que a gente pode fazer com os vícios que a gente tem? Vamos tentar largar quem fuma, quem toma uma cervejinha. É difícil, mas se a gente quer ajudar o nosso dependente, a gente precisa fazer um esforço. Vocês querem saber o segredo, então? Porque depois de tudo isso precisa ter aquela chave que vai, fazer a coisa. E é isso que eu achei o mais bacana nessa mensagem que eu vim passar para vocês hoje, que é fazer a coisa ser fácil. Tá? Todo mundo fala que é difícil, então eu só vou lembrar uma coisa que toda família já fez, uma coisa que era fácil de fazer, fácil até certo ponto, até porque a gente imaginava que ser pai era isso. Então o segredo é fazer um pouco todos os dias, um pouco. Se você conseguir fazer um pouquinho todos os dias, com o passar do tempo, as coisas vão transformando, porque a transformação está dentro de nós. Somos nós que mudamos o mundo quando nós mudamos. Então, se você mudar o seu comportamento hoje um pouco, o seu familiar vai olhar para você assim, você não precisa falar nada. Nossa, o fulano está diferente hoje. Aí você no dia seguinte você tem um outro comportamento, por exemplo, você começa a arrumar lá a sua gaveta que estava cheia de coisas, aí a pessoa passa, o filho, o marido, nossa, mas o fulano está tão empenhado hoje, e aquilo começa a criar um estímulo de fazer nos outros. Puxa, se o fulano está fazendo, é interessante fazer também. E aí você um pouco todo dia. Por quê? Porque quando os nossos filhos eram pequenos, o que a gente fazia? Vai tomar banho, menino, vai tomar banho. Que criança nasceu aprendendo a tomar banho? Nenhuma. A gente todo dia não tinha que estar falando, vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho. Menina, você não foi tomar banho ainda, vai dormir sem tomar banho. Quantas vezes a gente falou isso? E ninguém falava que era difícil, falava? A gente tinha que fazer isso. Era o nosso papel, ensinar o nosso filho que tomar banho é algo normal. E hoje em dia, ainda para algumas pessoas não é nem tanto. Mas para a maioria, todo mundo pelo menos deveria tomar um banho por dia, sim, pelo menos, né? Tem gente até que eu já ouvi falar que pensa em mudar para a Europa e tal, porque lá só tomar banho umas 2, 3 vezes por semana. Mas vamos deixar essa parte para lá. E o que acontece é a mesma coisa em escovar os dentes.
vai escovar os dentes, vai escovar os dentes. Você escovou os dentes, você dormiu, vai dormir sem escovar os dentes. A gente estava cansado de fazer isso, a gente cansou muito de fazer isso. E ninguém falava, puxa, é tão difícil ensinar meu filho a escovar os dentes. É tão difícil ensinar meus filhos, lava a mão depois que sai do banheiro, lava a mão para comer, chegou da rua, lava a mão. A gente sempre fez isso. Por que a gente não consegue fazer isso hoje, quando a gente precisa? O segredo é, nós precisamos criar hábitos nos filhos, porque os filhos, eles não têm hábitos. Então toda mudança é difícil porque não existe um hábito de fazer. E quem que vai estimular isso? Somos nós como família. Nós precisamos fazer com que eles comecem a ter o hábito. No primeiro dia vão reclamar, vão espernear. Não, porque eu não quero. Vai fazer, vai fazer, vai fazer. Da mesma maneira que a gente falava, vai fazer, vai tomar banho, vai escovar os dentes, a gente vai fazer agora de novo. Ah, mas meu filho tem 30 anos, meu filho tem 40, meu filho tem 50 anos, que eu vejo isso nos grupos. Como é que eu vou falar para um marmanjo de 50 anos, de 40 anos, fazer as coisas que ele está até querendo bater em mim? Bom, aí é outra questão. Aí a gente tem que fazer uma outra palestra e tal, porque aí é um pouco mais complicado. E até que ponto que a gente não foi responsável para esse marmanjão ainda estar lá dentro de casa? Não estou aqui para julgar nada, mas a gente pode até pensar em fazer. Mas até uns 30 anos, assim, uns 35, a gente ainda consegue motivá-los para sair, vai buscar sua vida e tal, mas eu vejo muitos casos de filhos e tudo, 40, 45, 50, que infelizmente infernam a vida dos pais. É triste isso, eu acho isso muito triste, mas cada família tem a sua problemática, vamos passar isso para frente. Mas tá bom. Bom, ó, acabou dando tempo, hein? Hoje eu trouxe com vocês aí, eu tenho uma lista, não sei se vocês viram esse papel, é essa lista, tá? Como eu falei, eu acho bacana começar, porque a gente precisa começar por algum lugar. Como é que eu vou fazer para implementar isso e tal? Tirando o comportamento que eu preciso mudar. É legal, que eu já vi funcionando, é uma listinha que as famílias colocam do lado da geladeira. Eu já vi isso muito. Então eu fiz uma listinha básica, até para dar uma ideia para vocês. Então, por exemplo, deixa eu ver se aparece ali. Ali, então vamos lá. Ali, ó, familiar, aqui em cima, que vai ser o nome da pessoa, aqui nessa lista, tá? E aqui o dia da semana. E aqui a tarefa que ela vai realizar. Então, por exemplo, nós temos o João, nós temos a Maria, nós temos o José e nós temos a Ana. João o pai, Maria a mãe, José o filho e Ana a filha. O que acontece? Por exemplo, normalmente o pai vai acordar mais cedo e a mãe vai acordar mais cedo, teoricamente, tá? Isso naquela família doriana, onde tudo é certinho, é só para ilustrar aqui o exemplo. Então, por exemplo, o João acorda de manhã, então ele vai fazer o café, enquanto o café está passando, ele vai colocar o lixo para a rua, porque é segunda-feira, lá onde eu moro, segunda-feira é o dia do lixo. Tá? A Maria, como acordou normalmente junto com o João, ela vai ferver o leite e vai pôr a mesa para o café. O José, ele vai acordar um pouco depois, porque os filhos normalmente, aquela coisa, agora está tarde, está cedo. Ele pode acordar um pouco depois, porque o pai já tomou café, a mãe já tomou café. Ele toma café, ele pode lavar a louça e recolher a roupa suja. E a Ana pode varrer a cozinha e regar as plantas. Isso num dia. No outro dia, o João faz o café e como ele já recolheu o lixo ontem, ele pode ferver o leite hoje. E a Maria faz a torrada, põe a mesa, o José lava a louça, do café, recolhe o lixo do banheiro e a Ana vai à cozinha e acorda o gato. Isso é só um exemplo, tá? É claro que aí depois vocês podem fazer parte da manhã, tarde e noite. E aqui uma coisa bem interessante, que eu não coloquei, eu acho que é interessante, dentro da família, definirmos horários, tá? Então eu também coloquei aqui como sugestão no final da página, qual que é o horário do café da manhã? É das 7 da manhã
às 9. Não tomou café nesse horário? Não tem mais café. Quem aqui já viajou, já foi em algum hotel, alguma pousada, o que a gente tem que fazer se a gente quer tomar aquele cafezinho na faixa? A gente tem que acordar cedo e tomar o café. E por que em casa a gente não consegue fazer isso? Porque o belezão vai ficar dormindo até as 10, 11 horas da manhã e o cafezinho dele está lá guardado, tá? E o horário do almoço a mesma coisa. Claro que todas as pessoas têm as rotinas diferentes. Então, uma coisa que eu ouvi na última reunião do Amor Exigente nosso lá é assim: puxa, mas eu tratei todos os meus filhos iguais, um deu certo, o outro foi para as drogas. É um argumento que eu acredito que hoje não é muito válido. Por quê? Porque se as pessoas são diferentes, precisamos tratá-las de maneira diferente. O fato de nós amarmos não quer dizer que tratemos elas iguais. Cada um precisa de um determinado tratamento. Nós conhecemos os nossos filhos, os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, onde um aperta mais, onde o outro aperta menos. Amamos todos iguais, mas podemos tratá-los na medida do progresso deles, do entendimento, da disposição deles. E essa questão é a mesma coisa. Se você tem um filho que ele estuda, trabalha, ele vai ter uma rotina diferente do seu filho que não estuda e não trabalha. Ah, mas o fulano pode fazer isso, ele pode acordar mais tarde e tudo. Por que eu não posso? Ué, porque ele estuda, trabalha e você não. Ah, mas eu queria. Então você vai ter que lavar a louça, você vai ter que limpar o quintal, vai ter que fazer alguma coisa. A vida é troca. Essa é uma coisa que precisa ficar clara. A gente vive, relacionamento é troca, é dar, receber. Ninguém ganha nada quando vai para o mundo, a gente tem que correr atrás. Por que os filhos não? Dentro de casa. Tá? E eu vou deixar aqui os meus contatos, tá? Vai abrir uma pergunta? Tá, então eu vou abrir a gente vai abrir um espaço para perguntas, para quem quiser perguntar. Eu vou deixar os meus contatos aqui, quem quiser anotar. O e-mail, tá? No Facebook tem a minha página pessoal, tenho uma fanpage. A minha fanpage, ela funciona como um portal de dependência química. Ou seja, eu divulgo nessa fanpage todos os eventos de todos os amores exigentes do Brasil. Eu tenho conhecimento do Brasil, do Belém, do Pará, até o sul do país. Conheço muita gente, então todas as assembleias, os congressos, eu divulgo tudo aqui. Os vídeos, informações, as informações de ajuda do governo, divulgo tudo na minha fanpage. Tenho também um trabalho pioneiro que eu estou desenvolvendo na internet, que é o grupo de apoio ao codependente. Que a codependência hoje é um dos grandes males que acontece dentro da família e é uma coisa que acho que é o fator fundamental que dificulta a relação dentro do lar. Eu desenvolvi um grupo no Facebook, onde eu administro esse grupo, e as pessoas que acham que tem problemas com codependência, elas entram nesse grupo, e é como se fosse um grupo físico. Tem a partilha, se a pessoa quiser partilhar, olha, a minha dificuldade de relacionamento é com meu esposo, é com meu filho, e a diferença é, em primeiro lugar, qualquer pessoa do Brasil inteiro pode participar, porque algumas pessoas não têm acesso a essa reunião que a gente tem, e outra, que eu dou um retorno para as pessoas. Tá? Então, quem quiser, eu vou deixar aqui e vocês anotam. Tem que afastar um pouco. Aquele número lá, quem quiser, para ser mais fácil, quem é amigo da Luzimar no Facebook, eu sou amigo da Luzimar, é só me achar lá no meio dos amigos dela, me adiciona, e aí a gente vai batendo papo. Eu sou bastante disponível, até porque essa que é a proposta do meu trabalho, né? Tá passando isso para frente. O meu objetivo e a minha missão é fazer com que cada dia seja melhor. Tá? E quem quiser fazer alguma coisa, eu só queria organizar. Isso. Quem está aqui pela primeira vez? Primeira
vez, só as duas. Vocês vêm conversar comigo ou vocês querem ficar aqui? Pode esperar. Tem mais uma. Eu sou a primeira vez aqui, mas eu frequento outro lugar. Então não. Então, obrigada. Você já é velha de casa. O que você quer? Continuar ou quer conversar com a gente? Fique à vontade, não precisa decidir agora. Nós estamos aqui do lado. Pessoal de segunda vez, quem está aqui? Eles, ok? E aqui também chegou de segunda vez. Ok. Eu vou estar aqui nessa sala de lado, certo? Eu vou dar 15 minutos para vocês fazerem perguntas, certo? Quem quiser levantar e ir para a partilha, pode ir para a sua sala, que vai ter o coordenador. Quem quiser ficar aqui, pode ficar aqui, tá ok? E os anjos lindos da titia, a Vivi está aqui esperando por vocês, viu? O dois, tá? A titia, o três, tá bom? Ok, então eu vou ficar aqui para vocês, mas no máximo 15 minutos. Quem que vai controlar isso? A gente bota alguém que vai ficar. A Madalena vai controlar isso. 15 minutos, Madalena. Tá bom? Tá. Então. Pois não? Qual a chance que nós temos de receber uma cópia dessa palestra? Como? Qual é a chance que nós temos de receber uma cópia dessa palestra? Você fez o Faço. Posso mandar. Não sei, se você entrar em contato comigo por aqui, eu posso mandar para você sem problema. Sem problema. É interessante porque em casa nem todo mundo fala da língua portuguesa. Com certeza. Com E certeza. essa palestra está em cima do convite. Tá bom, obrigado. Entre em contato que eu mando para vocês. Tá jóia. Tá? Obrigado. Nada. Mandou um e-mail. Pois Eu aqui, pelo que a gente está vendo, né, vocês trazendo o assunto, o conteúdo, né? Assim, é muito rápido, né? A gente podia até desenvolver um pouco mais, mas... Certo. E hoje, como que está sendo feito esse trabalho, assim, de pessoas que nem você se prepara, e a gente percebe que na sua unidade, a igreja, no meio das crianças, o negócio está meio carente. Parece que a mensagem não está chegando desse jeito nas comunidades, porque a gente tem um contato direto lá na comunidade, a gente percebe que quem bebe continua bebendo, quem usa continua usando. Parece que as pessoas não estão muito focadas nessa questão de cooperação, de libertação, de focar no objetivo, né? Talvez está faltando também nos trabalhos de pastoral, de comunidade, dentro das igrejas, esse tipo de trabalho, alguém que faça esse contato direto, né? Esse porta-voz, assim. Com certeza, é aquilo que eu falei. Eu acho que está faltando da importância que a família merece dentro desse processo. As pessoas focam muito em drogas, focam muito no governo. O que o governo pode fazer por nós? Sabe, a gente só pensa em o que alguém pode fazer por nós e talvez não o que nós podemos fazer por nós mesmos. Por isso que eu falo que a família é o núcleo central, a família é a formadora do cidadão. Por isso que a proposta do meu trabalho é passar mensagem para a família. E a outra proposta é eu tenho um canal de vídeos, todos os meses eu estou fazendo vídeos, pego um tema, coloco, por quê? Porque eu vi que no YouTube. O canal chama Conquistar Objetivos. Conquistar Objetivos, aqui é Facebook, só que no YouTube você procura Conquistar Objetivos, tem o meu canal de vídeos, eu esqueci de colocar aqui, mas no YouTube eu tenho acho que uns 25, 27 vídeos lá que eu já venho fazendo esse trabalho. Então a proposta foi tentar levar essa mensagem o mais longe possível através dos vídeos. Por quê? Porque nem todo mundo consegue estar aqui juntinho na reunião. Essa é uma questão. E a outra tem gente que nem sabe que existe isso. E a outra questão é que, infelizmente, as pessoas não entendem que precisam fazer alguma coisa. A família tem ela tem medo, tem orgulho, um pouco de
vergonha. Eu tenho pessoas dentro do meu grupo de codependência, que teoricamente deveriam estar ali todos juntos, que a pessoa não faz o depoimento, porque fala, mas tem uma pessoa aqui que me conhece, vai ficar chato eu falar que eu tenho um problema. Aí eu fico pensando, será que realmente a pessoa tem realmente um problema? Porque se ela tem um problema, ela precisa fazer alguma coisa, mas ela não, ela está com vergonha. Então, isso que eu vejo muito. Então, eu tento passar para a família essa coisa de, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, doa quem doer, porque é o nosso ente querido, é o nosso filho, ele depende da nossa iniciativa. Esse seria o argumento maior para motivar a Fala um família. pouquinho mais alto, Soninha. Esse seria o argumento maior, eu acho bacana, válido, mas teria qual outro para a gente motivar a família não parar e perseverar? Eu acho que motivar a família, como eu coloquei hoje, é mudar o conceito de relacionamento de pais e filhos. Tentar, e é difícil, vai ser difícil. A gente tem uma cultura totalmente paternalista, protecionista. A gente precisa entender que filho, a gente tem filho pro mundo. A gente tem que motivar os pais a falar assim, você quer o seu filho um bunda mole lá fora, com todo mundo, ele não consegue emprego, porque sempre vai ter alguém mais esperto, mais inteligente, mais capaz, ou a gente quer um filho que vai chegar lá fora, vai fazer uma entrevista de emprego, vai ter um bom relacionamento, vai desenvolver uma boa família. O que vocês querem como pais? Eu acho que isso é um bom estímulo. Então chegou um ponto que eu queria. Então, no caso, dar umas boas cutucadas. E precisa. Eu sou... Faz parte e é importante. Quer dizer, não faz nada contra, não é verdade? Não, eu acho que... Dá uma acordada. Exatamente, exatamente. Eu acho que se a gente for observar um pouco a natureza, até na própria natureza nos diz, dificilmente os animais permanecem por muito tempo perto dos pais. Chega um determinado momento que os pais até depois mordem, os cachorros mordem os cachorrinhos, os pássaros, bate com eles para saírem voando do ninho. A gente é ser humano, tudo bem, mas a gente tem um pouco ali da natureza. Por que a gente tem que segurar eles o máximo possível? A gente tem que desenvolver eles para o mundo. Eu acho que essa é a maior motivação. Qual que é o orgulho do pai e da mãe de ver um filho que teve um sucesso na vida? Essa acho que é a maior paga para os pais. Olha, meu filho é doutor, meu filho é isso, meu filho é aquilo, meu filho venceu na vida. Mas se a gente continuar ali, pegando a roupa que ele joga no chão, coitado, ele vai ser ninguém. Eu acho que esse que é o verdadeiro estímulo e a melhor recompensa para o pai é ver o sucesso do filho. É verdade. Saber como, mas ajudar, ensinar, quer dizer, ajudar os pais a saberem empurrar os filhos. Sim, é um processo. É um processo. Nunca dá com nada de pressa. Não. Mas não temer, porque a gente tem que falar uma coisa, puxa, vou melindrar, né? Não, é aí que está. Mas aí quando a gente pensar, eu vou melindrar, a gente tem que guardar na mente. Mas o chefe, lá no serviço dele, vai se melindrar quando ele der uma carcada nele? Não, não vai. Na escola a professora vai falar, vai chamar a atenção, ele vai se melindrar? Vai. Mas é a função da professora, é a função do patrão, a função do pai é a mesma. A gente não pode. Aí tá, tem que colocar isso na cabeça da família. Porque quando o pai e a mãe têm realmente a função deles, Dá eles certo. não vão temer de magoar, de divulgar, de nada disso. Não, porque eles sabem que a função dele é desenvolver um ser humano melhor lá para o mundo. Porque ele vai ficar para sempre. Exatamente. É uma boa coisa de falar Com sempre. certeza, com certeza. Porque a gente vai antes. Terminamos? Aqui. E agora, meus amigos, vamos fazer aquilo